Estamos ao vivo então. A gente chegou ao vivo exatamente às 20 horas, como prometido, dia 2/5. Muito boa noite, muito boa tarde ou muito bom dia também, porque esse conteúdo vai ficar salvo. Então, independente da hora que você for assistir ou consumir, seja muito bem-vindo. Então eu troco aqui boa noite, boa tarde ou bom dia por um olá. Bom, todo mundo aí, às exatas 20 horas e 2 minutos, conforme prometido. Fico muito feliz. Obrigado a todos aí pela participação. Toda semana, Rayane, aqui, ó, eu, Anselmo e Vinícius estamos aqui falando com os nossos queridos Corbans e aí trazendo uma galera, trazendo sempre um convidado interessante. Obrigado aí por você ter aceitado o convite aí do Vinícius e ter se juntado com a gente, tá? A gente precisa seguir aqui uma tradição semanal que a gente faz uma apresentação pessoal, né? Pra poder... E aí, claro, primeiro as damas, né? Não podia ser de outro jeito. Por favor, fica à vontade. Claro, e aí, galera? Sou a Rayane, trabalho nesse mercado há mais de 10 anos aí, né? Costumo dizer que quem entra no mercado de consignado nunca mais sai. E eu provei desse mercado e nunca mais saí. Vou viver toda a minha vida trabalhando no mercado de crédito. Muito feliz, obrigada. E com isso a gente vai criando novos projetos, né? A gente vai diversificando. Então, no meio dessa jornada, a gente criou a Escola do Crédito, que hoje é a maior plataforma aí de treinamento e formação de correspondentes bancários no Brasil. E a gente vive aí nessa missão de levar crédito para o maior número de pessoas aí, através dos correspondentes, a partir da nossa operação própria, dos nossos parceiros e tudo mais. Então, basicamente é isso. Show, muito bom. Então, seguindo aqui a ordem alfabética, o senhor Anselmo, então. Opa, pessoal, tudo bem? Meu nome é Anselmo, para quem não me conhece. Sou economista de formação, mas já trabalho com consignado aí há mais de 10 anos. Hoje eu sou fornecedor de sistemas e soluções de qualificações de lead. Então tem aí discador, hora reversa, chat multi-atendimento e outras ferramentas para o pessoal tentar achar o cliente bom, falar e fechar negócio, prospectar. Então é essa missão aí que eu tenho junto com esse mercado. Estou acompanhando todas as ondas que tem. Não tinha LOAS, surgiu, não tem mais, tem INSS, não tem, voltou, FGTS foi, voltou, teve aumento do CIAP, foram lá cancelar, enfim. A gente vive aí nessa onda e a gente vai ajudando os parceiros sempre a estar vendo o que é possível fazer naquele momento para a gente estar trabalhando. Então é isso, Anselmo Macedo, meu nome, MatchDroid, o nome da minha empresa, Teledroid, minhas ferramentas. Vamos que vamos. Show, show. Sigo eu aqui com a ordem alfabética, Beni? Pode ir. Bom, Pedro Mota, sou o marqueteiro da turma aqui. A gente fala que é marketer, né? A profissão, mas a galera conhece como marqueteiro, não tem outro jeito. Ajudando aí mais de 40 Corbans espalhados por 16 estados do Brasil, com soluções de marketing digital, gestão de tráfego pago, redes sociais, sites, e muita troca de ideia também, né? Todo dia. Então, para completar o nosso squad, tem o senhor Vini. Vamos lá, pessoal. Boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? Olha só. Sou o Vinícius Sena, sou gerente comercial da Fontes, né? Já estou aí no consignado há um tempinho também, só não vou falar para não entregar a minha idade, mas já estamos aí nessa caminhada também. Eu já vejo alguns parceiros meus ali participando. Boa noite, Paty, como é que você está? A gente vem tratar hoje, eu acho que nessa live aí, de alguns insights ou até algumas saídas que a gente tem, né? Por esse mês de abril que não foi tão favorável, eu acho que para ninguém no mercado, né? E quem foi, me apresenta a técnica, que foi suada ali, pelo menos para minha carteira e para a carteira da maioria dos gerentes aqui da Fontes, foi suadíssimo. Mas vamos lá. Bom, todo mundo devidamente apresentado. Quem está chegando aí, seja muito bem-vindo. Uma pena que só cabe 4 aí nessa conversa. Quem sabe uma hora o Instagram aumenta as atualizações e a gente consegue fazer trazer uma galera maior para cá, né? Uma quantidade. Rayane, bom, a gente precisa aproveitar a tua presença aqui. A gente quer perguntar coisa, o povo quer saber. Hoje mesmo aí tinha uma galera ligando e perguntando o que você sabe aí sobre o veto do governo. E aí tá esse burburinho. A primeira coisa, a gente já quer começar assim já, né? Já trazendo pergunta e, claro, né? Os temas que você quiser trazer aqui, mas
Você consegue já, para a gente aquecer essa live, trazer um pouco de informação? A gente viu que você postou já na Escola do Crédito hoje sobre isso, mas para trazer para a galera que está meio perdida. Tá falando em relação à questão do SIAP, né? Show, tá. Tem um post lá completo lá na Escola do Crédito, onde a gente coloca todas as datas e tudo mais. Tô até com a colinha aqui, porque eu sabia que a gente ia falar sobre isso. E a gente precisa dar um pouco de contexto quando vai falar em relação a essa questão, né? Então, o que acontece? Em agosto de 2022, foi publicada a medida provisória 1132, que definia que a margem de crédito consignado dos servidores públicos federais regidos pela Lei 8.112, estabeleceu a margem de 45%, sendo 5% exclusivo para cartão consignado e 5% exclusivo para cartão benefício. Então, eles aumentaram a margem e deixaram naquele formato, seria 35% do consignado, 5% para cartão, 5% para cartão benefício. Beleza. Só que, quando foi para a sanção, o presidente, na época, o Jair Bolsonaro, ele vetou o cartão benefício para os servidores, mas ele manteve a margem em 45%. Então, isso fez com que esses beneficiários não pudessem ter o cartão benefício, mas, como ele manteve a mesma margem, a margem dos servidores do SIAP foi para 40%. Beleza, então eles ficaram com 45%, sendo 40% para consignado e 5% para cartão consignado. Ok. Aí esse veto precisava ser deliberado pelo Congresso. Por quê? Quando um presidente veta alguma coisa, volta de novo para o Congresso avaliar e tudo mais, e ver se vai acatar aquele veto ou se eles vão mudar alguma coisa, né? Porque diferente do que muita gente pensa, não é o presidente que toma ali todas as decisões, né? Não estou falando de partido, estou falando como é que funciona o nosso contexto político, tá? E aí, o veto, quando ele foi para o Congresso, né, no dia 26 de abril, pela maioria absoluta, os deputados e senadores optaram por rejeitar o veto e manter o texto original da MP. Ou seja, eles mantiveram que a margem seria 35% para consignado, 5% para cartão benefício e 5% para cartão consignado. O problema é que esses políticos, eles não entendem do nosso mercado. Acho que eles precisam seguir a Escola do Crédito para entender a cagada dessa decisão. Porque a partir do momento em que eles tomaram a decisão de manter o cartão consignado de benefício, acontece que quem aproveitou 5% de margem adicional no ano passado, agora vai ficar com a margem negativa. E aí, a gente está aí, né, com a perspectiva de aumento nesse mês, né? Nesse mês que assim que virar a folha já vai aparecer aqui no Olerite de junho. Mas, aqueles clientes que utilizaram 5%, em todo caso, mesmo com aumento, ficarão com a margem negativa por conta disso. E no final das contas, eles não vão conseguir fazer nem a margem do aumento, porque o aumento ele vai servir para cobrir ali o negativo, e nem vão conseguir fazer um cartão benefício. Então, esse é o BO do SIAP que a gente tinha falado aí. Assim, é importante dizer que aqui no nosso post a gente colocou, a gente precisa aguardar para saber como que o SERPRO irá tratar o ajuste no portal e como que os bancos vão se posicionar e lidar com tudo isso. Então, assim, a gente diz que há um risco dos servidores ficarem com a margem negativa, mas enquanto os bancos não se posicionarem, a gente não tiver as informações todas atualizadas lá dentro dos sistemas e tudo mais, a gente não consegue garantir, mas há um enorme risco nesse sentido, entendeu? Entendi. Nós vamos guardar os próximos episódios aí dessa novela, então. Sempre tem próximos episódios, nessas novelas nunca acabam. É muita emoção, cara. É muita emoção. O coração até dispara. Bom, tá respondido. Obrigado por esse esclarecimento. E aí a gente vai aguardar. Bom, de qualquer maneira, a gente, quando divulgou essa live, a gente trouxe assim a headline, né? Trouxe o título dessa live para apontando caminhos. E aí o melhor momento para se fazer isso do que no primeiro dia do mês, né? O mês começou ontem, mas começou com um feriado. Então o maio tá a todo vapor já. Então acho que vale a pena a gente entrar já para esse ponto também. O que você trouxe para a gente aí. Eu sei que você tá doida para trazer muitas novidades para os nossos queridos amigos Corbans e apontar uns caminhos aí muito mais rentáveis para ter um maio muito melhor do que abril. Foi cheio de emoção também, né?
E aí que a gente pode trazer assim de maneira estratégica, como dica para quem veio sedento para essa live aqui. Surreal. Abril foi pior que dezembro, gente. Nunca vi um negócio desse. Abril pior que dezembro, é pra acabar. Mas a gente tem um novo caminho aí que é interessante. Também a gente está aguardando novas informações para ter certeza absoluta. Mas eu não sei se vocês acompanharam também no nosso feed, a gente postou hoje 2 outras novidades que são boas, olha só. Finalmente, notícias boas para o nosso mercado, né? Não é aquela coisa, assim, não é uma margem de 5%, não é um cartão, não é uma liberação de loas que a gente teve no ano passado, mas dá um caldo, né? Uma delas é a questão da elevação do salário mínimo. Eu não vejo, para mim isso não vai fazer tanta diferença, né? Porque vai dar R$7 de margem, R$7 de margem não dá pra gente fazer quase nada. Mas alguns bancos provavelmente vão liberar lá a possibilidade da gente fazer, né? Eles geralmente liberam. Esqueci o nome da palavra, gente. Eles liberam num formato. Você lembra, Vinícius? Como é que os bancos liberam? Agregação de margem, né? Quando eles vão fazer ali, liberam uma margem nova sempre no aumento, eles liberam essa possibilidade ali, às vezes, com agregação para fazer o contrato novo. Mas, o que eu acho que é a grande estratégia mesmo é a gente ver a questão do imposto de renda. Eu não sei se vocês viram, vocês estão sabendo da questão da nova isenção do imposto de renda? Não. Agora, então, primeira mão aqui, a gente postou hoje sobre isso e a gente vai postar um pouco mais lá na frente. O que acontece? Além dessa questão do aumento do salário mínimo, o Lula formalizou a isenção do imposto de renda para pessoas físicas que ganham até 2.640. Então, isso quer dizer o seguinte: hoje, quem fica isento do imposto de renda é quem recebe até 1.902. Agora, com essa isenção de imposto de renda para quem ganha até 2.640, então a gente tem essa faixa de pessoas. As pessoas que recebem de 1.900 até 2.640, elas hoje têm um desconto do imposto de renda que impacta na margem. Que a gente espera que no próximo Olerite já não tenha mais esse imposto de renda, já que será isento. Então, se elas não vão ter mais esse desconto do imposto de renda, isso vai liberar um valor a mais ali no salário delas e, por consequência, uma margem ali disponível. Eu fiz os cálculos hoje. Quem recebe 2.600... Assim, o que é mais interessante é a gente focar em quem recebe de 2.400 até 2.600. Então, a gente consegue, no nosso sistema de consulta, fazer os filtros. Olha, eu quero clientes que tenham salário de 2.600 de 2.400 até 2.600, e essas pessoas vão poder pegar em média 500, 600 e 700 reais, porque muda de acordo com o salário, mas em média mais ou menos esses valores. Então aqui a gente vai conseguir ter um valor melhor ali, que pode ser liberado e tal. Então assim, aí vai de cada um, né? Focar ali nesse pessoal do salário mínimo, ou focar nesse pessoal aqui que vai ter a isenção do imposto de renda e tal. E tudo isso você pode fazer de uma maneira automatizada se você tiver bases, né? Por exemplo, se você tiver uma maciça que traz as informações de salário, você consegue já fazer os cálculos ali numa planilha do Excel, já ver exatamente qual vai ser o valor liberado, já disparar um SMS direto ali para essa base, já falando quanto que eles vão poder pegar. Se você tiver ferramenta de autocontratação, você já finaliza aquilo ali na autocontratação. Então, eu vejo aí uma oportunidade interessante aí de vender margem nova para esse público aí que recebe essa faixa de salário. Então, pelo menos uma notícia boa aí para a gente trabalhar. Notícia muito boa. Tem que comemorar. Tem que comemorar. O Vini tá com uma cara de... O que foi, Vini? O que era? Não, na verdade, a gente comenta muito, a gente fomenta bastante, né, essa questão do SIAP e tudo mais, como a Rayane falou ali, né? SIAP a gente vai conseguir trabalhar, mas os caras vão ficar negativos. Sempre é um porém, né? Que o Corban sempre coloca pra gente, né? Mas se ficar negativo, eu escuto isso bastante, inclusive, né? Mas daí a gente tem a questão da margem do INSS. Mas Vini, vai subir lá o salário, vai ser um trocadinho, que nem a Rayane também comentou. Daí como é que a gente vai fazer? É sempre essa questão. Mas, pessoal, a gente também tem que pensar, como a Rayane falou, é pouco. Só que a gente tem que fazer volume. Que nem a gente estava comentando na outra live lá. Vinícius, eu não faço a operação de portabilidade porque portabilidade me paga X e um contrato novo me paga Y. Então, eu não faço isso. Mas, a Rayane pode até comentar comigo. O que é mais fácil, vender um novo ou um aporte? Né? Então, se a gente Portabilidade, sem dúvida. Sem dúvida. Porque tu vai chegar pro cara, ó, querido,
eu vou diminuir tua taxa e ainda vai sobrar um troquinho lá para ti. Bora fazer? Bora. Tu vai ser basicamente um anjo na vida do cara. Então, pegar bastante essa ideia de a gente trabalhar com vários produtos, sendo que o SEAP está saindo, o INSS também vai sair aí com essa margem para a gente estar bombando aí, vamos dizer assim, em volume, mas sempre ter aquela ideia de minerar o cliente, né? Porque às vezes, acho que a Rayane com mais propriedade ainda, porque deve receber mais mensagens que eu ainda, às vezes as pessoas, pô, tá difícil de vender, mas tu tá vendendo o quê? Tá vendendo novo? Pô, é difícil de vender novo. Todo mundo que tá nessa live sabe que é difícil de vender um novo. Só que às vezes a gente vai passando contrato por contrato, tipo assim, pô, não tem margem, puf, não tem margem, puf, não tem margem, puf. Às vezes nem analisa se tem um cartãozinho ali, um cartão benefício, uma contabilidade, um refim, porque às vezes, teoricamente, a gente ganha menos, mas imagina a facilidade de tu vender essas outras operações e a dificuldade de tu fazer um novo, né? Então, eu acho que para esse mês de abril, como a Rayane falou, a gente vai ter que ganhar na questão de volume, né? O que a gente vai colocar para dentro não interessa, porque é aumento de margem, é aquela onda que todo mundo vai surfar. Então é ali que a gente vai tirar, vamos dizer assim, bastante receita para nossa promotora. Então a gente tem que aproveitar aquele momento ali. Porque, querendo ou não, consignado é feito de ondas, pessoal. Uma hora o SEAP vai estar lá em cima, outra hora o INSS e assim sucessivamente. Então a gente tem que aproveitar todos esses momentos do mercado para a gente estar trazendo toda essa produção, não importa se for R$10 de margem ou se for R$500 de margem. Enfim, a gente vai trazer tudo isso aí para dentro e vai ganhar no volume. E a gente sabe que o INSS também é um público bastante tomador, né? Então, se eles tiver qualquer trocadinho ali, é contrato para dentro, sim, senhor, e a gente vai fundo aí na questão para fazer mais dinheiro para nossa produção. Show. É. A gente Assim, iniciou um projeto com os clientes onde a gente está falando cada vez mais sobre os gates, né? Os portões. Então, assim, quando você olha esse mercado, cara, portão é o que não falta, né? Sempre tem algum portão. Até quando tem algo que está aprovado, vem alguém lá e fecha um portão. Então, é por isso que é bem importante, e aí fica aqui uma ressalva para quem está participando dessa live ao vivo, ou quem vai consumir esse conteúdo depois, de prestar atenção nesses pontos. E a Rayane trouxe um ponto aqui importante que tem que ser comemorado, sim. Porque se a gente também não comemora pequenas vitórias, cara, só vai querer comemorar grandes. Como assim? Então, cada detalhe, sabe? Cada dica que for dada, você pode estar somando isso dentro da sua operação e abrindo mais portões, né? Porque se já existem os portões fechados naturalmente pelo mercado ou pelo próprio cliente, por diversas questões, seja a taxa de juros, seja porque o cara não confia em você, porque você trabalha online e ele não sabe se é golpe ou não. Não pode haver portão do lado de cá. Não vale a gente ficar fechando portões aqui. Na verdade, cada coisinha que você pega aqui e fala, pô, uma portabilidade que eu faço, vou aproveitar um aumento de margem que tem, é uma porta que você está abrindo mesmo e é um canal de aquisição novo para você poder vender mais. Muito show, muito show. Fala, Anselmo, o que você quer perguntar para a Rayane, cara? Então, vou aproveitar aí o gancho que ela colocou, que eu achei um ponto muito interessante. A visão de como vai o mercado partindo da política, como isso influencia a gente no nosso dia a dia. Não vou entrar em juízo de valor de quem está no poder ou não, apesar que as medidas do governo, esse ano, todas elas foram bem desastrosas, mas eu acho que isso independente de quem estivesse lá, porque o governo, geralmente, o primeiro ano de governo, ele toma as medidas mais impopulares, para no final ele fazer diferente, para ele sair por cima. Então, assim, como eu penso, para ter... Isso está no campo mais da especulação, tá? O governo do PT tem a ideia de ser populista e tal, que ele não está sendo agora. Então, eu acho que, em algum momento, ele será. E como é que eles costumam trabalhar isso para movimentar a economia? Oferta de crédito para aumentar o consumo e a produção. E isso não está acontecendo porque eles cortaram várias fontes. E isso, uma hora, vai doer no pé deles. Voltaram atrás algumas vezes, como no INSS, como na questão do imposto da importação também, que mexeu com outro setor que não tem nada a ver com consignado, mas também que incomodou muita gente. O que acontece são os efeitos. Por exemplo, teve muito Corban que quebrou. Agora com esse negócio de tirar loas, de suspender o INSS e voltar, porque muito Corban às vezes não tinha muito caixa e acabou quebrando. O recado bom é que o pessoal ele tem que perseverar e continuar, porque depois de um tempo você vai pescar num lago onde vai ter menos gente pescando.
Então, logo você vai pescar mais. Então, assim, como todas as ondas, quem passa por ela, depois sai mais fortalecido. Mas é super interessante isso, ficar acompanhando tudo que acontece na política e tentar pegar o melhor e absorver para aplicar na estratégia. A política faz parte da estratégia. A Rayane trouxe uma informação muito importante. O imposto de renda, assim como pensão, são aqueles descontos que são obrigatórios, que vão antes da margem. Eu esqueci, compulsórios, que vão lá e vão antes da margem. Então, assim, abriu uma oportunidade que eu acredito que 70% dos corbantes não pensaram nisso. Vamos atacar o pessoal aí que teve, agora que não vai pagar mais imposto de renda, que isso vai sobrar de margem para eles, e, eu vou poder fazer um novo. O Corban, que está mais antenado ainda, eu vou fazer um novo, a portabilidade, o refim das outras parcelas também, já aproveita e já faz tudo, tem que aproveitar a oportunidade. Então, assim, o que eu estou absorvendo aqui da questão do conhecimento é você tentar pegar o máximo de informações. Acho que hoje o momento é a gente ficar antenado nessas mudanças políticas, até porque o governo ele está indeciso nas mudanças, ele faz uma coisa e volta atrás, parece até que ele está sentindo se vai ter popularidade ou não. Então, eu acho que isso é um caminho interessante para o Corban ficar antenado e, a partir desse momento, ele ter a estratégia dele montada para ter o melhor resultado. Pelo menos essa é a minha visão hoje do que o Corban pode fazer nesse sentido. Rayane, uma coisa que eu queria perguntar. Geralmente, os aumentos de forças eles vão depois do aumento do SIAP. Nessa questão da força, do cartão dos 5%, se ocorrer depois, eles terão a mesma consequência também ou pode ser diferente com as forças? Olha, em relação a notícias, né, vocês nem precisam acompanhar tudo, podem só acompanhar a Escola do Crédito, porque se tem uma coisa que a gente faz, é acompanhar todas as notícias e compartilhar tudo aqui, buscar oportunidades aí, então vocês não precisam ficar pesquisando. E eu preciso confessar a você que, na verdade, assim, eu sou muito mais focada em INSS e outros produtos no sentido de FGTS, Novo Saque, outros produtos que a gente tem mais voltados para a massa do que para essas coisas tão específicas como SIAP, governo, exército e tudo mais. Tanto que dentro da Escola do Crédito a gente até tem treinamento de governo, SIAP, prefeituras e tudo mais, mas são todos ministrados por outras pessoas. Então, assim, eu tenho que confessar que desses outros Forças Armadas e tal, eu não sei absolutamente nada, assim, eu sou realmente um bicho de 7 cabeças para mim. E é até um ponto muito, muito interessante. E é aí que tem uma outra oportunidade, né? Porque é um bicho de 7 cabeças para mim e para muitas pessoas, porque eu sinto que tem esse gap muito forte nas promotoras em relação a conhecimento de outros convênios, assim, porque até na minha operação, às vezes aparecia alguém lá de outro convênio e tal, você liga no suporte das promotoras, eles não sabem, entende? Então, se você quer ali uma outra oportunidade, realmente você pode... tem gente que às vezes pensa assim, nossa, o mercado do consignado está em crise, então eu tenho que sair do consignado. Não, às vezes você pode ir para um outro convênio, que já vai fazer uma grande diferença, a concorrência já vai ser bem menor, mas assim, não é para amadores, é para quem estiver disposto a ir lá, entender. Hoje, graças a Deus, a gente já está muito melhor em relação à informação, em relação à base. Hoje mesmo eu conheci um sistema de consulta especializado em governos, prefeituras, SIAP, Exército, Marinha, assim, surreal, entendeu? Coisa que antes era totalmente impensável. Então, eu acho que tem outras oportunidades dentro do consignado também, coisas que dá para se trabalhar e ter excelentes resultados. Eu tenho uma visão de escala. Eu acredito que o mercado de crédito, muita gente olha para o nosso negócio e fala assim, nossa, o mercado está em crise, vou sair do mercado, vou vender coxinha na praia, sei lá. E a questão não é essa, eu acho que falta um pouco de visão de que, eu sempre digo, para mim o mercado de crédito nem começou no nosso país, porque a gente vive num país gigantesco, com 200 milhões de pessoas, e até então toda a oferta de crédito era feita dentro das agências, era só consignado que abriu a possibilidade para os correspondentes bancários. Ok, mas consignado ainda é extremamente limitado por conta da questão dos convênios. Mas agora, a gente tem FGTS, a gente tem CREFAS, a gente tem Novo Saque, a gente tem várias outras linhas de crédito no país, várias fintechs, várias coisas. Então, assim, eu posso ir por um caminho mais
que eu posso vender para todo mundo, entende? Que eu não tenho limitação de concurso. Por isso que para mim faz sentido ir para essa coisa tão específica. Para algumas pessoas pode fazer muito sentido e acho que tem um espaço de risco aí para ser trabalhado. Sabe? A Rayane nunca acompanhou nossa live aqui, não, né, Rayane? Porque não foi combinado aqui, pessoal. As semanas, para quem está acompanhando a gente vem falando, toda semana a gente tem um episódio diferente aqui. Só que em todo episódio a gente bate nessa tecla, sempre volta nessa questão, né? De não ficar na questão do monoproduto, de ficar dependendo só de um convênio, de ficar só numa coisa. Cara, quando você tem essa diversidade, quando você consegue permear por outros convênios, quando você tem um repertório maior, você aproveita muito mais o teu lead. Eu falo por essa questão, porque a gente está rodando tráfego pago para a galera. E aí a galera fica batendo sempre, o custo do lead, o custo do lead, o custo do lead, o custo do lead, e não fica pensando lá no CAC, o custo do cliente. Então, quando você tem mais carta na manga e mais produtos para oferecer, você consegue aproveitar muito mais e também fazer mais leads, né? Ter mais canal para você poder vender mais. Então, só, sem ter combinado, pessoal, por favor, a Rayane tá falando aqui o que a gente fala toda semana, isso porque não tem outro jeito. O que a gente sente é assim, Rayane, o que eu sinto, pelo menos, né? A galera vai muito pelo que é mais fácil, né? Por isso que fica nessa síndrome do novo, de buscar novo. Pô, lógico, eu quero novo e quero um suquinho também, com certeza. Mas essa questão do desafio, né? De profissionalizar, de aprender mais. A gente escuta aqui, eu queria ouvir tua opinião, porque toda semana também a gente cai na questão, a gente estava falando muito sobre a questão de buscar governo, convênio de governo também, outras coisas, como falou do CEAP agora, do federal. E a galera fala muito sobre a questão do público, que é um público que questiona mais, quer saber mais. O que você pode falar para a gente em relação a isso? Tua opinião, tua visão. Do CIAP, especificamente, eu comecei a consignar vendendo aqui na Unicamp. É um conjunto grande de serviços públicos que trabalha com contratos gigantescos, né? O que eu sinto é que, às vezes, a gente tem que entender é que é mais complexo você vender novo para um cliente, servidor público, que nunca comprou nada, que nunca fez nada. Ele é muito mais desconfiado, muito mais questionador e tudo mais. Para mim, eu tive muita facilidade durante todos os anos que trabalhei com vendendo no Unicamp, porque eu tive um treinamento extremamente aprofundado em relação à taxa 7, em relação à IOF, em relação a tudo. Então, assim, eu conseguia quebrar todas as opções, eu conseguia mostrar para o cliente toda a segurança para conseguir, com tranquilidade, aplicando todas as questões dos produtos e tal. Eu sinto hoje aqui, infelizmente, falta de possibilidade que a gente tem o treinamento completo da escola do crédito, mas hoje tem muito vendedor. Se um pergunta que está fora do script, ele não sabe responder. Não sabe. Se alguém perguntar, fulano, tá, mas quanto 20 mil em 30 vezes? Ele não sabe. Mas não tem como fazer em 30, 4. Ele não consegue lidar com isso. Ele fica, assim, desnorteado, entendeu? Então, a gente está dizendo que vai ficar cortando o áudio, eu vou trocar a internet. Eu tô ouvindo perfeitamente. Então eu acho que assim, a primeira coisa se você tá com uma pessoa inexperiente, busca clientes que já tenham contratos, que sejam um pouco mais tomadoras e tudo mais. Agora, se você tá com um cliente, se você tá com uma pessoa mais experiente, eu acho que faz sentido você ir lá e... Gente, a galera tá dizendo que tá cortando muito, meu Deus. Deixa eu levantar aqui. Ah, melhorou, a galera falou que melhorou agora. Então, voltando, né, gente? Eu acredito o seguinte, que quando o cliente não tem nenhum contrato, ele é mais difícil, às vezes, de você fazer essa abordagem e tudo mais, ele vai perguntar de onde você encontrou o contato dele, ele vai ser um cliente um pouco mais complexo. Então, para quem está começando, vendedores inexperientes e tudo mais, o recomendável é que você busque clientes que já tenham algumas linhas, e de preferência alguma linha de um banco que você trabalha. Então, por exemplo, quando eu ligava para um cliente que já tinha, eu trabalhava numa empresa exclusiva do Santander, então quando eu ligava com essa bandeira do Santander, falando que eu ia falar sobre os contratos que ele tinha lá no negócio dele,
fazia muito mais sentido, ele tinha muito mais abertura para falar comigo, era muito mais fácil, era muito mais simples, entende? Então, uma das recomendações é justamente essa. Então, às vezes, filtre bem os seus clientes, mas principalmente treine muito bem seus colaboradores, entenda muito bem sobre os produtos. É impressionante como até tem correspondente mesmo, que às vezes compra o meu curso para passar para o colaborador, aí depois ele assiste e ele fala, eu tô nesse mercado há 10 anos e tem coisa que você me falou que eu não sabia. Porque tem seguro prestamista que às vezes é devolvido, tem parcela que às vezes é devolvida, principalmente no SIAP. Muita gente não sabe, mas dependendo do momento em que esse cara fez um contrato, ele vai ter devolução de parcela. Essa devolução de parcela pode ser utilizada na argumentação. Na Unicamp, você não tem ideia. Às vezes, por exemplo, a gente fazia um refim que liberava, sei lá, 500 conto pro cara. Mas só de seguro e devolução de parcela e uma parcela a mais que ele ia ficar sem pagar e todas essas coisas, ele acabava pegando um dinheirão, entendeu? Então a gente incluía tudo aquilo ali para fazer com que aquela oferta fizesse sentido, fosse interessante para ele. Então é importante que a gente conheça ali todas as regrinhas, todos os detalhes para a gente poder usar isso na nossa argumentação, sabe? Concordo plenamente. Eu acho que o ponto é assim, né? Eu acho que o medo começa pelo fato do próprio Corban não dominar o assunto. E aí eu acho que a dica é justamente essa, porque, cara, eu sou profissional de marketing. Eu sei de tudo? Pô, coitado, quem sou eu? Mas eu sei mais do que muita gente. E é natural, eu tenho que saber, porque eu estudo esse negócio todo dia. E aí o cara que, por exemplo, tem outra profissão, é natural que eu saiba mais do que ele nisso. Só que quando a gente vai entrar para um campo que é o meu assunto, eu também preciso mostrar que eu entendo, porque muitas vezes o cara vem fala um monte de bobeira, porque eu vi um vídeo, vi um negócio, e também não sabe, quer saber, tem a questão da curiosidade, e questiona. Então o fato de eu dominar isso, estudar isso, eu consigo passar com mais tranquilidade, e a chance de conseguir que esse cara confie um pouco mais em mim é maior. Então acho que a dica fica também para o Corban assim, né? Você não sabe desse convênio? Estuda um pouquinho. A escola do crédito aí, por exemplo. Olha aí, procura a promotora também que possa ajudar, lógico, né? Olha o Vini aí, ó. Quem não tá com o Vini aí, fala com ele. Fala com o Anselmo, que sabe bastante coisa aí também do mercado. Sabe, se informar um pouquinho, porque na hora que você também dominar um pouco mais do assunto, quem que vai saber mais? Você ou o cliente, né? Não é possível isso. O cara vai perguntar, vai questionar, claro, porque também tá inseguro. Tem essa questão de que também nunca te viu. Conquistar o primeiro cliente, dar o primeiro passo, sempre vai ser mais difícil em qualquer mercado, né? Mas uma hora que foi, o negócio pega. Então, queria até fazer uma outra pergunta também para a Rayane. Ultimamente, tem aparecido muitas notícias na grande mídia, golpe do consignado. Aí entra lá a polícia pegando o call center todo e levando. Reflexo disso, alguns parceiros reclamando assim, tá difícil, tem gente falando que é golpe. Acaba que alguns ficam pagando por causa... a maioria paga por uma minoria que trabalha errado, e assim, para mim, eles não deveriam nem falar golpe do consignado. Era para ser só golpe, porque não tem nada de consignado ali. O que seria interessante para o Corban quebrar a argumentação e dar mais segurança? Não sei, talvez passar o CNPJ da empresa, do banco tudo direitinho, falar, vai tudo cair na sua conta, do seu aplicativo, tentar deixar a negociação de uma maneira mais transparente, porque, assim, já havia objeções e desconfianças. Atualmente ainda tem esse fator novo. O que o Corban que está assistindo a gente pode fazer para passar mais confiança para o cliente que fica assistindo Cidade Alerta aí e fica todo apavorado? É complicado a gente falar de golpe, né? E assim, passar o CNPJ não resolve. Digo isso porque tem um bando de golpistas que, inclusive, usam o meu CNPJ. É horrível! É aquela gente que vende empréstimo, fala que vende empréstimo para negativada, aí, sei lá, eu não sei como é que o povo cai nisso. Eles entram, eles clicam, aí eles falam assim, quero um empréstimo de 10 mil. Aí eles falam, não, tudo bem, vou fazer um empréstimo de 10 mil para você. É só você me transferir aqui 300 reais na minha conta, fazer um Pix, que daqui a pouco vai ter 10 mil na sua conta. Como é que a pessoa cai nisso? Aí eles mandam um contrato com o meu CNPJ, e aí depois que a pessoa paga os 300 conto, e aí ela tá cobrando e não recebe. Aí ela vai procurar o CNPJ, aí ela encontra meu telefone. O que aconteceu? Você clicou em algum lugar, foi lá, pagou e tudo mais. Esquece, esse empréstimo nunca vai cair, esse dinheiro nunca vai cair. Assim, é surreal. Pra gente que entende como é que funciona o processo do banco, eu fico chocada como que a pessoa cai nisso, assim, é surreal. Então, assim, é muito complexo. Por conta
de toda essa questão do online, da internet de hoje, a gente vê cada vez mais acontecendo golpes, assim, de todos os tipos. E, assim, gente super bem treinada ali para aplicar golpe e tudo mais, entendeu? Então, o que eu acho interessante é, às vezes, a gente buscar ter um pouco mais de credibilidade ali, né? Teve uma pessoa até que falou aqui que faz chamada de vídeo, fazer chamada de vídeo é muito importante, mas mais do que isso, explicar para a pessoa como é que funcionam os golpes, às vezes, sabe? O que a gente tem que saber? O nosso produto impede completamente que haja um golpe. Começando pelo fato de que esse dinheiro só cai na conta do cliente, entende? Então, fulano, se você recebe por uma conta corrente, o INSS só vai liberar esse dinheiro na sua conta corrente. Para que a gente consiga dar andamento nesse processo, o INSS precisa liberar. Para o INSS liberar, ele só vai liberar se for na sua conta. E o banco, por consequência, só vai pagar se for na sua conta. Então, assim, o máximo que você pode ver de golpe, de consignado, que é de consignado mesmo, é quando, sei lá, acontece alguma coisa que o cliente não pediu. O que pode acontecer é isso. Tipo assim, o cliente não pediu e caiu dinheiro na conta dele. Isso pode acontecer, às vezes, porque a biometria de alguns bancos pode ter alguns problemas ali, às vezes não faz o menor sentido, né? É uma coisa que a gente tem que brigar também. Se você é correspondente, você teve algum problema ali, porque, sei lá, um cliente fraudou, foi o cliente que fraudou, e aí mas hoje em dia está muito mais seguro, muito mais tranquilo. Mas o que está acontecendo muito é isso. Eles falam muito dessas questões de golpe, porque tem gente que usa as informações do consignado para vender a sua grande absurdo. Esse processo de pedir dinheiro adiantado. Então, a gente tem vários problemas aí de golpe. Mas o que eu costumo fazer é isso. É falar como que são os golpes hoje, entendeu? O golpe acontece assim. Quem pede dinheiro antecipado é golpe. Quem faz isso é golpe. Tananana. Eu tô te Eu tenho algumas medidas também que eu passo para minha operação, que é o seguinte, tipo assim, ó, traz o cliente para perto de ti, pessoal. Tu não é apenas um vendedor ali, tu pode ser até um consultor da pessoa, como a Rayane falou. Pô, fala, explica o que é um empréstimo. Às vezes tu tá falando com o cara pela primeira vez, ele não entende nada do que tu tá falando, então contextualiza ele, também faz a medida ali de, olha só, não deposite na conta de terceiros. Então sempre tem essa pós-venda pro cara. Por quê? Porque isso aí depois pode ter um prejuízo muito grande na operação de vocês, porque até provar isso e tudo mais, a gente sabe que é bem complicado. E outra coisa, pegando um gancho ali da videochamada, cara, pega o vídeo mesmo, assim, olha aí, São Paulo, olha só, tô aqui na promotora X, aqui a Rayane, minha coordenadora, e já vai falando, já vai puxando assunto, mostra como é que é a operação, pô, operação bonitinha, call center e tal, PA, o símbolo da empresa. Então isso aí tudo gera uma confiabilidade nele. Então o mais confortável que a gente deixar aquela pessoa, ela não vai achar que é golpe. Porque, querendo ou não, o cara do golpe, ele vai chegar direto ao ponto, ele não vai trabalhar com o seu João, ele não vai ficar ali falando. Então, o que falta às vezes na venda, que eu vejo essas pessoas que têm medo, é a questão mais do tato do vendedor. Se a pessoa, se o vendedor, né, for conversar com ele de uma forma mais solista, tratar ele realmente como gostaria de ser tratado, pô, o cara vai vender, com certeza o cara nem vai lembrar que existe golpe, sabe? Nem vai lembrar, golpe consignado, não sei o que, passou lá no Cidade Alerta que uma operação toda foi presa por causa disso. Não. Por quê? A gente tem que ter essa conscientização, sabe? A gente tem que trazer o cliente do nosso lado. Às vezes a gente faz muito aquela venda robótica e a gente tem que entender mais a questão do cliente. Às vezes, vender esse app é difícil porque não sei o que, o cara já tem tudo. Enfim, porque tu ainda não entendeu por que o cara quer dinheiro. Todo mundo quer dinheiro, a gente vende dinheiro. Então, querendo não ser do Silvio Santos, né? Mas o nosso produto é o mais fácil de ser vendido. Se o cara, sei lá, eu ligo pro seu João, lá um cara do SEAP. Fala, seu João, tudo bem? Olha só, seguinte, tu tem aqui um empréstimo, não sei quantos mil, olha só, bora fazer uma casa nova, tal, não sei o quê. Cara, acabei de reformar minha casa. Então vamos comprar um carro. Não, acabei de trocar de carro. Daí tu já tem que ir para outro viés. Por exemplo, eu sempre indico o pessoal a tocar meio nessa questão
de lembranças, memórias. Então eu já iria assim, ó. Fala, seu João, olha só, seguinte, o senhor tem neto? Daí o seu João vai falar, com certeza. Então, imagina tu levar teu neto pra Disney, cara, porque dessa vida tu não leva carro, tu não leva casa, não leva nada. O que ele vai levar de ti são as memórias, não é? Então imagina tu levar os teus 2 netos, o João e a Maria, lá para Disney, aproveitar. Então o que eu fiz aqui? Não foi uma venda, foi uma construção. A gente fez uma construção, a gente fez uma consultoria, a gente entendeu que o cara quer, o motivo para o cara usar aquele dinheiro que ele tem disponível. Então é mais ou menos isso. Às vezes as pessoas têm um medo, puxando também um gancho do argumento do Fernando ali, um medo de ir para outros convênios, porque acha que é difícil, porque o fulano falou que ele tentou trabalhar SEAP uma vez, o fulano deve ter tentado 2 dias da vida dele e nunca mais tentou, sabe? Então, às vezes, esquece esses ruídos que vocês escutam de promotora X, Y, Z, do amiguinho e tudo mais, e começa a trabalhar, porque eu não aprendi a vender INSS no 3º ano, no 2º ano, no meu ensino fundamental. Vocês também tiveram que aprender alguma hora na vida de vocês. Então, querendo ou não, eu estou querendo falar que todos os convênios estão ali, como a Rayane falou, tem vários convênios que são pouco abordados, Forças Armadas, vai vir aí com tudo, e quem sabe trabalhar? Se tu souber, tu vai despontar, contrato alto tu vai fazer. Então, pessoal, eu acho que a gente tem todo o mercado para aproveitar, né? Essa questão de oportunidades do consignado, cara, são infinitas. Então, a mensagem que eu deixa o medo de lado e começa a ser mais consultor do que vendedor, às vezes, porque a gente tem que entender mesmo a necessidade daquele cara para saber o que ele vai fazer, para direcionar aquele dinheiro para alguma meta da vida dele, né? Show. Acho que tá... Agora o áudio tá baixo. Não, tá baixo. Tá baixo. Se eu falar mais alto, melhora? Só enquanto Não, tá muito... Dá pra ouvir de fundo. Você tá tampado pelo microfone. Vocês me colocam de novo, peraí. Tá. Perfeito. Aceita. Para fechar, para quem está acompanhando, essa questão que o Anselmo levantou sobre até os haters, né, meu? O cara faz, por exemplo, a gente trabalha com tráfego, então a galera vai lá e faz não só pelo tráfego, mas, por exemplo, você fez vamos pegar esse exemplo, você fez um anúncio aí, vamos trazer ela de novo aqui. Você fez um anúncio e aí, às vezes, está lá nos comentários do Facebook ou do Instagram. Então, quero dar uma dica para você em relação a isso. Entrou lá uma pessoa qualquer e falou assim, outro golpe. Às vezes a pessoa não conhece a tua empresa, ela colocou lá outro golpe. A maioria das pessoas, elas fazem o quê? Elas vão lá e deletam os comentários. Queria deixar uma dica aqui para você usar isso a teu favor. Então, por exemplo, quando vem lá um engraçadinho, que ainda tem em qualquer lugar, né? O cara vai lá e comentou lá outro golpe, alguma coisa. Cara, eu convido você a questionar essa pessoa. Fala, olha, mas houve algum problema com a minha empresa, fulano? Então, porque as outras pessoas que estão olhando ali, a maioria, né, isso é uma prática muito comum. A pessoa vai no anúncio, ela olha os comentários. Então, aquilo ali, se você não tem nada que tá contra você, por que você está fugindo, tá? Então, fica aí uma dica para você aproveitar aquele comentário e usar a teu favor também. Porque, geralmente, o cara some. Ele nem responde. E aí, quem tá vendo ali não é bobo também, tá? Sabe que não tem nada que possa denegrir tua imagem. Voltou. Vamos testar o áudio. Cadê? Estão me ouvindo bem? Agora, tá melhor? Tá melhor? Agora tá melhor, agora tá perfeito. Show. Uma coisa que é legal do que o Vini falou, eu acho que o principal da venda é você descobrir o que a pessoa quer fazer. E o mais legal é que hoje você nem precisa perguntar para ela o que ela quer fazer. Justamente por conta das redes sociais. Nas redes sociais a gente consegue filtrar as pessoas pelos interesses delas e sem necessariamente fazer tráfego pago. A gente tem vários caminhos. No tráfego pago, óbvio, você consegue fazer campanhas específicas para quem está querendo comprar carro, para quem está querendo reformar casa, para quem está... Porque, quem está reformando casa só pesquisa coisa de casas, de decoração de casa, de arquitetura e de não sei o que, e por aí vai. Quem quer comprar um carro só pesquisa coisa de carro e qual é o modelo do carro. E tudo isso dá informação para o algoritmo do que essa pessoa está pesquisando e a gente consegue fazer campanhas específicas para quem está querendo adquirir coisas específicas. Assim como você consegue, através das hashtags, fazer conteúdos específicos para quem gosta de um assunto específico. Então, por exemplo, você pode muito bem fazer um conteúdo de viagem.
Você pode muito bem falar, quanto custa viajar para Gramado? Gramado você vai pagar isso, assim, assado, a hospedagem custa tanto. Gente, isso aí tudo vocês pesquisam na internet, fazem um vídeo explicando quanto custa viajar para Gramado. E no final você fala, putz, você ficou com vontade de viajar para Gramado nas suas férias? A gente tem crédito aqui pré-aprovado para você. Então, a grande questão é que tem muita gente que está focada. E aí, para quem que o algoritmo vai mandar esse vídeo? Para quem se interessa em viagem, simples assim. E o ponto é que muita gente está focada em falar, antecipe o seu FGTS ou faça o seu crédito consignado. A margem foi liberada para a BPC Loas. O que vai acontecer nesse caso é que as redes sociais vão mandar esses conteúdos para quem se interessam por empréstimo. Quem se interessa por empréstimo, ótimo. Se você for o primeiro a divulgar, muito legal. Uma galera vai comprar com você, mas depois acabou. Depois ele só vai mandar mais dessa comunicação para quem já fez. E aí você vai ter uma avalanche de pessoas que já fizeram querendo comprar com você e vai dizer que não funciona. Na verdade, não é que não funciona. A verdade é que você está utilizando uma ferramenta incrível como a rede social, como a internet, para trabalhar da mesma forma que você trabalhava antes quando você ligava no telefone. A mesma coisa de você usar, sei lá, o ChatGPT como a gente usa o Google, entendeu? Mano, o ChatGPT tem uma inteligência surreal, a gente pode fazer várias coisas, a gente pode construir um monte de coisa, mas você vai perguntar pra ele a mesma coisa que você perguntava pro Google? Não faz sentido. Se é pra isso, não precisa ter ChatGPT. Tem muita gente que nem deve saber o que é ChatGPT, né? Deve estar achando que eu tô surtada aqui. No canal a gente já falou já. Precisa aprender a conversar com ele. Ela tá falando justamente isso, né? Segmentar, fazer a pergunta certa. Ela é muito mais importante do que a própria resposta, né? Saber perguntar é importante. Isso que tá falando da rede social. Realmente, o orgânico, cara, é incrível. Só que ficar só postando isso aí, quanta rede social que tem? FGTS, INSS, a INSS, um velhinho, oferecendo de dinheiro, sabe? Então, assim, a gente fica só interesseiro, só falando assim, eu só quero quero emprestar, e não oferece nada em contrapartida, né? Não gera um valor ali, na verdade, para ser interessante. Então, tem muito a se evoluir, realmente, tem um caminho longo a se trilhar por aí, e aproveitar o que tem a tecnologia hoje a nosso favor. Por isso que o só está começando, nem começou ainda, gente, tem muita coisa pra gente fazer, nossa. Não, o ponto importante também é que a questão não é nem a ferramenta, porque assim, o ponto que a Rayane tocou, tanto no tráfego pago, discadora reversa, se você colocar de uma maneira generalizada, o primeiro a se interessar e retornar vai ser aquele cara que não tem nada para fazer, mas quer que você faça uma mágica lá para descobrir e conseguir o dinheiro para ele. Então, às vezes, você tentando com uma estratégia, focando no que o cara deseja, você pode pegar o pessoal que tem margem e a partir dali já ir no sonho da pessoa, no objetivo. Porque, no geral, na pescaria, o que volta quando a gente divulga, os primeiros são os que não tem nada para fazer e que querem que você dê um jeito lá e faça alguma coisa. Minha parcela vai sumir, você vai refinanciar isso daí. O cara já fez tudo, tá até negativo. Mas é exatamente assim que acontece. Sim. Meu primeiro chefe chamava isso de dar tapa em merda. Ele falava assim, ele chegava e falava assim, o que vocês fizeram? Quando vocês venderam? Aí quem vendia, sei lá, 1.000, 2.000, ele falava, o que você passou? O que você fez o dia inteiro? Você ficou dando tapa em merda, caçando gente que não tem mais possibilidade, vendo se você encontra alguma coisa pra você oferecer pra ele. Mas Exato. Ô, Rayane, dá mais uma dica pra gente aí, pra vender FGTS. Cara, tem 48 pessoas aqui, vou dar a dica de milhões, na minha opinião, que muita gente não faz, só porque só tem 48 pessoas aqui. O que acontece? FGTS, todo mundo pode... só porque eu falei 48, já tá crescendo, olha isso. Dica de milhões. Todo mundo... A gente sabe, FGTS pra mim é uma coisa gigantesca e tem muito mercado a ser explorado. Eu acho um absurdo quando tem gente que fala assim, não, o FGTS já acabou. A onda do FGTS já acabou. Cara, vai numa empresa e pergunta pras pessoas... Vai numa empresa, pega 10 pessoas, para na frente de uma empresa, conforme as pessoas forem saindo, você fala assim, você sabe o que é a antecipação do FGTS? Pergunta pra todos. Você sabe o que é um saque aniversário do FGTS? Vamos ver quantas pessoas vão te responder que elas sabem o que é saque aniversário do FGTS. Pouquíssimas. É uma coisa muito pouco divulgada. Só quem já fez a antecipação do saque aniversário do FGTS é quem realmente é muito tomador e tá ali naquele meio. Mas a gente tem milhões de pessoas aí
que não estão, e óbvio, né, estão recebendo muita oferta. Hoje todos os bancos estão oferecendo antecipação do FGTS o tempo todo, uma loucura. Mas é isso, tipo, não é aquela coisa que você tem que realmente pesquisar para você entender do que se trata. Então eu acho que tem um potencial gigantesco, e acho que já foi muito explorado ali nos lugares onde muita gente já pegou. E aí a gente tem que crescer. Para a gente crescer, ou você contrata mais gente, o que é inviável para muita gente, ou você traz pessoas para vender para você. Mas qual é o grande erro? Muita gente vai falar assim, fulano, vai falar pro amigo lá do bairro, ô fulano, eu vendo FGTS aqui, você quer vender FGTS para mim? Ou vai falar pro amigo, do não sei o quê, e vai pedir indicação para vender FGTS. Qual é o problema de você chamar qualquer pessoa para vender FGTS para você? Porque você vai ter que basicamente, essa pessoa, ela não gera demanda, ela não sabe como gerar demanda, ela não sabe como vender. Então você vai parar o seu tempo de venda para ensinar uma pessoa que não sabe vender e que muitas vezes nem vai gerar resultado para você. Então, tipo, não vende nem ela e nem você. Então, eu não acho que é um bom caminho você chamar qualquer pessoa para vender FGTS para você. Em compensação, nós temos pessoas que já precisam gerar demanda por si só, porque o core do mercado delas é gerar demanda. Então, imagina, vou dar um exemplo mais específico. Deixa eu pensar. Tá, o exemplo que eu sempre dou, óticas. Se eu tenho uma ótica e eu vendo óculos, o meu trabalho é gerar demanda e trazer gente na minha loja para vender óculos para ela. Simples assim. Eu já tenho que fazer isso, porque se eu não fizer isso, eu não sobrevivo e não funciona. Ok, só que para mim que os óculos, eu sei que um óculos básico custa algo em torno de, sei lá, 500 conto. A armação, mais a lente e tudo mais. Mas é a pior lente de todas que vai custar esse valor. Então, tipo assim, e muita gente vai lá na ótica. Às vezes você tá passando lá na frente, tem a pessoa que vai te chamar para você ir lá, para você fazer o exame e tudo mais. Ou você chega lá com 500 conto e fala, cara, vim aqui trocar meu óculos porque é um item de necessidade extrema. Se o meu óculos quebrar hoje, eu tenho que ir na ótica amanhã e eu tenho que comprar de qualquer jeito. Não importa o que eu faça, eu tenho que dar um jeito de comprar isso. E eu vou chegar lá com 500 conto, vou falar, cara, eu quero essa armação e essa lente. Aí o que o vendedor sempre me fala? Ele fala assim, fulano, olha, mas se você quiser uma lente mais fina, você quer uma lente mais fina? Você quer uma lente anti-reflexo? Você quer uma lente que faz isso? Uma lente que faz aquilo? Ou dependendo do grau do seu problema de vista, sua lente vai custar uns R$2.000 no mínimo. E aí, óbvio que você quer. Porque se você não tiver uma lente mais fina, sua cara fica deformada. Se você não tiver um negócio anti-reflexo, você não consegue dirigir direito. Então, é uma coisa de necessidade básica e é extremamente essencial que você tenha a de melhor qualidade possível. Mas nem sempre você está com recurso suficiente para comprar o de melhor qualidade possível, mesmo que você queira. Então, e se eu falasse para esse vendedor, fulano, então, eu não tenho dinheiro. E se ele falasse, tá bom, olha, mas você trabalha? Você trabalha em alguma empresa? Então, se você trabalha em alguma empresa, você tem provavelmente saldo no seu FGTS. Sabia que você pode usar o saldo do seu FGTS para você comprar esse óculos aqui na melhor qualidade, do jeito que você quiser e tudo mais? E hoje é um processo muito mais simples, porque antigamente as pessoas trabalhavam 50 anos numa empresa. Hoje em dia, pessoas jovens, elas não ficam a vida inteira na empresa. Elas não ficam presas numa empresa porque elas querem receber a rescisão da FGTS. Tipo, foda-se essa questão da rescisão da FGTS. Eu quero poder viajar e fazer a melhor viagem da minha vida agora. Então, isso vale para uma agência de viagem vender um pacote mais caro na hora de você viajar. Isso vale para uma clínica de estética falar, fulana, não coloca só silicone não, faz lipo também. Isso vale para quando eu for comprar meu óculos e ter um outro óculos. Então, assim, ao invés de você buscar parceiros para vender FGTS para você, que você vai ter que ensinar eles a gerar demanda, você procure parceiros que já geram demanda por si só, o negócio deles é gerar demanda, e dessa forma você fala para eles, fulano, eu tenho uma solução que você vai vender mais, e você vai ganhar mais, e simples assim. Gente, essa é a dica de milhões. A gente volta, a gente volta àquela ideia que a gente sempre comenta também, que é a questão das parcerias, né? Querendo ou não, a gente vai... Sempre tem um amigo que vende carro, sempre tem outro amigo que tem uma clínica médica e assim vai. Então, basicamente, eu tenho uma operação que eles deixam um token, um simples token em cima da mesa com QR Code, sabe? Então, basicamente, o cara chega lá, dona fulana, olha só, para ter o silicone precisa de mais não sei quanto. Então, cara, mas fala aqui com a promotora X, talvez tu tenha um saldo FGTS para tirar, porque, pessoal... O cara que para comprar um carro, comprar uma casa, ir numa clínica de estética, qualquer coisa assim, ele trabalha, ele não tira... Dinheiro não cai do céu. E
e se ele está onde o dinheiro cai do céu, eu quero ir para lá também. Então, teoricamente, essa questão das parcerias, a gente se torna um facilitador na vida dos vendedores de todos os produtos possíveis que a gente vê hoje no comércio, entendeu? Então, tecnicamente, eu só vou ser o carinha que vai estar lá do outro lado do WhatsApp, da ligação, e vai falar: ó, senhora fulana, você tem 10 mil reais para tirar o FGTS agora. Ah, que legal, precisava disso aqui mesmo. E daí a gente só vai passar. Ou seja, a gente só vai trabalhar com uma venda passiva, entendeu? Então, a gente vai fazer as parcerias, a gente vai buscar essa questão das nossas amizades. Pô, eu duvido que quem não está nessa live não tem um amigo que vende carro. Duvido. Vai pensar agora, vai falar: ah, é verdade, eu tenho um Juninho. Então, e assim vai. Então, basicamente, é essa questão, fazer os outros trabalhar para a gente, pessoal. E assim, a gente ir vendendo de uma prospecção ativa e também ganhar de uma parte passiva. Entendeu? Exatamente. E dá para fazer isso numa escala gigantesca, né? Que é o que a gente está fazendo aqui agora. A gente está muito focado. A gente tem uma operação só de buscar parceiros. A gente tem contratos com algumas empresas. A gente usa limit, assertiva, tudo mais. Ao invés de procurar cliente, a gente procura empresas. A gente entra em contato com essas empresas, a gente vende todo o projeto para a empresa, e essa empresa, no nosso processo, eles fazem a compra pela autocontratação. Então, esse cara, ele manda um link, o cara pode contratar ali na frente do vendedor, pelo celular dele, já faz toda a validação, todo o processo na frente do vendedor, o dinheiro cai por Pix logo em seguida e ele finaliza ali todo o processo. Então, assim, para mim, melhor que redes sociais, melhor que tráfego pago, melhor que qualquer outra coisa é focar em buscar parcerias num nível extraordinário, estratosférico, assim. Toda a minha energia hoje está focada nesse processo de busca de parceiros. A gente está estruturando totalmente focado nisso. Os parceiros que estão aqui e escutaram isso, eu sempre falo isso. Agora, se vocês começarem a fazer só porque a Rayane falou, pessoal... E elas vão falar pra você, Vini, ó, tô seguindo a dica da Rayane. Mas, ó, pessoal, vender moto é mais difícil que vender carro, tá? Fica uma outra dica aí em cima da dica aí. E o cara, às vezes, vai comprar, cara, é difícil demais crédito. Tem parceiros aí que a gente já viu que o cara tem dificuldade pra caramba pra vender. Pronto, ajuda aí, ó. Faz parceria, oferecendo FGTS, pega o que é o coisa de urgência, pega dentista específico para gestante. Cara, minha irmã vende um rim se o cachorro dela estiver morrendo. Ela faz o que tiver que fazer se o cachorro estiver na beira da morte. É surreal. Estética, veterinário, dentista. Pet, vai lá, meu. Aí, ó. O tamanho do cerimonialista, casamento. Gente, eu fiz uma festa de casamento surpresa esses dias, gastei um fio, nossa, um rim também. Tá. Não, gente, olha, quem ficou até o final se deu bem, hein? Putz, não, assim, se fizer isso, se tirar um tempo, se contratar um estagiário para fazer isso, acabou, assim, acabou. Gente, a gente tá num país gigantesco. E um monte de gente não sabe que pode vender crédito. E um monte de gente não sabe como é que funciona o crédito essa linha de crédito. E depois você trabalha com essa carteira. É assim, gigante. É surreal o tamanho do potencial disso. É absurdo. Show. Bom, gente, realmente, quem ficou para o final ganhou bastante. Quem aproveitou mesmo. Aqui foi um grande exemplo na prática de como fazer pergunta para o chat GPT. Você viu que a resposta foi incrível, mas foi eu que fiz a pergunta, né? Anselmo, saiba fazer a pergunta. Como vender FGTS? Cara, então assim, tem coisas que às vezes é até mais simples do que o que a gente pensa, né? Às vezes a gente complica também muita coisa dentro do dia a dia, dentro da operação. Tem muita coisa que é arregaçar a manga mesmo e show. Essa daqui foi de milhões, de verdade. A gente faz a última rodada aqui, Rayane, assim, ó. Já deu uma hora, passou super rápido, mas a gente pergunta para você, como todo convidado que vem aqui, aliás, que quinta-feira tem um outro convidado aqui para a gente poder trazer mais sobre diferencial competitivo, então quinta-feira está o convite para todo mundo aqui, às 8 horas da noite de novo, mas se você, acreditando que todos os Corbans do Brasil estão vendo isso aqui ou vão ver, qual é o seu último recado para esse povo? Cara, é muito... É aquela coisa que eu falei no começo. Quem entra no consignado não sai. E quem sai, volta. Então, assim, o grande problema é que se você sair, se você depois voltar, você volta enferrujado e você vê
o mercado se desenvolvendo e as pessoas se desenvolvendo e ver que você ficou para trás. Então, assim, não é aquela coisa, né? Às vezes tem. Não sai do mercado. Você pode buscar outros produtos, você pode buscar diversificar, você pode buscar vender de outras formas, você pode buscar outras estratégias de venda, mas eu entendo que hoje a realidade é muito diferente do que era antes, mas hoje a gente tem produtos que têm um potencial gigantesco de alcançar o Brasil inteiro, a gente tem muita tecnologia, a gente tem muita ferramenta, às vezes tem coisas que deixam a gente desesperado, às vezes quando a gente está com caixa baixo, a gente também fica meio em pânico, sem saber o que fazer, mas assim, às vezes dá vários passos para trás, se for preciso, às vezes você demitir um monte de gente e voltar, vender você sozinho e tudo mais, não tem problema. O que importa é que você dê tempo para você oxigenar a sua mente e buscar possibilidades, e buscar alternativas e se reestruturar. Mas sair dessa de, não, vou sair do consignado para vender trufa na praia, trufa no semáforo, fazer isso, fazer aquilo. Não. Sair do mercado de crédito, eu digo. Se você quiser focar em outro produto, não tem problema. Mas agora não vai trabalhar a vida inteira no segmento financeiro e do nada querer, sei lá, fazer unha, fazer sobrancelha, fazer qualquer outra coisa. Não desmerecendo isso, mas é porque tem muito potencial aqui. Tem muito potencial aqui. Conforme você vai vendo as pessoas crescendo e se desenvolvendo e você saiu desse mercado, você se arrepende. E depois não tem mais como voltar, não é mais a mesma coisa. Você não tem mais o mesmo pique, você não tem mais o mesmo conhecimento. Então, assim, apesar de todos os desafios, continua, não desista. Se tem um cara que deve ter vários cases disso, é o próprio Vini. De pessoas que saem, voltam, saem, voltam, saem, voltam e ficam e se arrependem depois, né? Volta quando tem a onda. Daqui a pouco, quando liberar outra coisa, eu volto. Mas aí você volta com as técnicas tudo antiga, você não conhece nenhum robô de digitação, de automação, de autocontratação e acha que você vai bombar só porque liberou um produto novo. Enquanto tá todo mundo, tipo, super evoluído, com milhões de ferramentas. Fulano, esquece, você não vai vender bem. Exato. Anselmo, seu último recado aí para todos os escorpiões do Brasil, cara? Então, exatamente isso. Hoje, foi um prazer. A Rayane esclareceu assim, diversos pontos. Então, assim, a lição que ficou hoje é parcerias e ferramentas também, né? Porque se tem um problema de caixa, hoje ferramenta supre muito a questão da equipe. Como URA, por exemplo, você reduz o número de funcionários, chat multi-atendimento, que já fazendo um funil de vendas, já reduz também o custo com a equipe, que a gente sabe que pesa na hora lá, quando tem a crise, porque tem que pagar imposto, salário, 13º, o FGTS para o seu funcionário. Então, poderia ser uma solução e perseverança. Esse recado que eu deixo aí para vocês, pessoal. E até semana que vem. Show. Fala, Vini. Seu último recado. Então. Eu acho que eu sempre bato na tecla da questão do conhecimento, né? Então, vamos explorar outros convênios, vamos ver outros lagos, né, para a gente nadar. Então, mas também bato numa questão aí da parceria, né, que eu sempre bato com os meus parceiros em si, mas é uma ideia que é sensacional. A gente vai gastar energia no começo, né, bastante energia na prospecção e tudo mais, mas depois vai vir só frutos para a gente, né? Que nem, na verdade, a gente está plantando ali uma sementinha só para a gente colher. Então, bato bastante nessa questão. E também na questão de planejamento que o seu gerente faz com você, né? Por exemplo, eu como gerente, eu nunca vou querer que o cara produza 50 mil pelo resto da vida dele. Eu quero que ele produza 50, 100, 200, 300, 1 milhão e assim sucessivamente. Então, escutem mais a gente. A tua produção é a minha produção também. Inclusive, eu sempre falo isso para os meus parceiros, então a gente sempre traz um feedback mais positivo. Pô, se está dando certo para fulano, por que eu não vou passar para ciclano? Então, eu sempre tento fazer isso com vocês. Então, se não for comigo, está na minha carteira, pergunte ao seu gerente, solicite essa ajuda, porque realmente, pelo menos aqui na Fontes, a gente tem uma base bem legal dessa questão de conhecimento, dessa questão de prospecção, de técnicas de venda e tudo mais. Eu acho que conhecendo ali a equipe do digital, a equipe da Jéssica e da Graciete, o pessoal ali é fera em tudo quanto é ponto. Então, a gente tem que aproveitar ali todos os pontos que a gente tem, e o que a gente não tem de tão específico, a gente tem um amiguinho do lado que é craque nisso. Então, a gente traz toda essa reflexão, todo esse panorama para vocês, para ajudar vocês. Então, se vocês têm alguma dúvida, se não é meu parceiro, me chama no direct, eu vou responder sem dúvida alguma, para ajudar todo mundo aqui mesmo. É por isso que a gente faz essas lives, para ajudar vocês, para mostrar que o nosso mercado, como a Rayane falou,
é lucrativo, vocês não precisam vender bolo e vender FGTS, vocês só podem focar no FGTS, porque vai gerar muito mais receita na vida de vocês, né? E também vai, vamos dizer assim, gerar menos trabalho também, né? Se vocês seguirem o que a gente está falando, como a Escola do Crédito ali tem vários materiais ali excepcionais para vocês estarem entrando nesse mundo, ou até reciclando informações, porque a gente vê muito esse entra e sai, e às vezes a gente volta, pô, Vinícius, que produto é esse, sabe? Daí o cara tá 5 anos fora do mercado, e como a Rayane falou, não sai, pessoal. Qualquer mercado no mundo tem tem os seus ápices, tem os seus baixos. Então, a gente tem que nadar conforme a maré, a gente tem que surfar todas as ondas, e a gente tem que aprender todas as oportunidades, e quando eu falo oportunidades, com ventos. Então, é isso que eu deixo pro pessoal. Show. Oi, tá aí. Meu último recado é assim: tem gente comprando serrote e serrando com os dentes para cima, e aí não funciona. Tá? Então, é que eu vi um comentário aqui que ele ficou batendo na minha cabeça, a galera falando sobre curso e tal. Pô, a Rayane vende curso, eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente fala também, onde que a gente fala, acho que não seria justo não responder, tá, Rayane? O cara comentou mais ou menos assim, compra o curso e depois tem que ficar procurando os caminhos, procurar como os segredos. Pessoal, seguinte, quando vai comprar um produto, você precisa saber o que você está comprando. Tem cara querendo comprar curso achando que está comprando milagre. Tem cara querendo comprar tráfego achando que está comprando milagre. Querendo comprar discadura, achando que vai comprar um milagre e que a discadura vai discar só para quem tem margem aí. Então, não é assim que funciona. Se não pôr a mão na massa, se não fizer parte do negócio, não funciona. Se comprar o curso também e não colocar em prática, ele não vai fazer por você. Tá? Participei da live, foi show. A Rayane deu uma dica de FGTS, show. Mas se você não pôr em prática, você também não vai vender mais. Então, acho que o ponto mais do que consumir, parar de ficar só buscando consumir ou colocando a coisa só na fé e colocar a partir mais para ação. Eu acho que esse é o recado final e agradeço aí, Rayane, de verdade, Anselmo, Vinícius. E a gente, pede para seguir a gente, esqueceu hoje. Pô, segue a gente, meu. Temos rastros aí. Segue todo mundo. Quem segue a Escola do Crédito, por favor, começa a seguir. Tem sempre conteúdo muito interessante que ajuda todo mundo aí. Tá? Obrigado por terem cedido aí o teu tempo. Obrigado, Rayane, mesmo, de verdade. Obrigado quem ficou até agora aqui. Um beijão. Estamos juntos. E um ótimo maio para todos. Falou, galera. Valeu, tchau, pessoal. tchau. Vamos estourar em maio, hein? Bora! Vamos lá. Não, esse mês vai bombar. Nem dá pra bater palma porque eu quebrei o braço, mas vocês entenderam, né? Aí, ó, por você, Vini. Pessoal, Bate no ombro. Falou. Valeu, tchau, turma. Valeu, pessoal.